Em 325 Anno Domini, o imperador Constantino reuniu em Niceia os bispos cristãos de todo o império para um concílio que teria um impacto imensurável no desenvolvimento subsequente da teologia cristã. No concílio de Niceia, os bispos debateram a divindade de Cristo e produziram o Credo Niceno, ainda recitado por muitas igrejas até hoje. Para Dan Brown, autor do livro Código da Vinci, ali foi formalizado esta conspiração. De acordo com Brown, nesta reunião realizada na cidade de Niceia, hoje Iznik, na Turquia, os líderes consolidaram as bases do seu poder, criaram um Cristo divino e uma escritura infalível. Ambos, de acordo com Brown, nunca existiram. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagem de esperança ao redor do mundo. Após mais de 3 anos em várias listas de best-seller, o livro de Dan Brown, Código da Vinci, chegou às telas do cinema como uma superprodução dirigida por Ron Howard e estrelada por Tom Hanks. A história escrita por Dan Brown deixa confusa a linha divisória entre fato e ficção. Portanto, agora os cinéfilos, assim como os leitores, terão dúvidas sobre as origens e a legitimidade do cristianismo ortodoxo. Para qualquer pessoa com conhecimento básico da história e teologia cristã, é impossível ler o livro ou assistir o filme sem fazer algumas perguntas. Jesus era realmente filho de Deus divino ou foi o maior engano já surgido no mundo? Segundo, Jesus se casou com Maria Madalena. Terceiro, como foi decidido o cânon do Novo Testamento? E quem sabe muitas mais. Num programa de meia hora não poderemos falar sobre tudo o que eu gostaria, mas vamos analisar pelo menos as 3 questões que eu mencionei. Mas vou fazer isto em outra ordem. Vamos começar pela questão número 2. Jesus se casou com Maria Madalena? Sempre se acreditou que Jesus era solteiro. Todos os detalhes das Escrituras indicam isto. Durante seu ministério, não há qualquer menção de uma esposa. Quando foi julgado e crucificado, não há menção de uma esposa. Após sua morte, não há menção de uma esposa. Sempre que há uma referência à sua família, seus irmãos e irmãs são mencionados, nunca uma esposa. Não há qualquer indicação de que ele tinha sido viúvo. Tentativas de sugerir que uma das mulheres associadas ao seu ministério tenha sido casada com ele é pura especulação. Isto inclui a mulher com o vaso de alabastro que ungiu Jesus. O ato desta mulher foi um choque para a época, mas não seria tão surpreendente se ela fosse casada com ele. Podemos contrastar Jesus ao resto dos apóstolos, Pedro e os irmãos do Senhor, todos os quais são mencionados como sendo casados. Em 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo 5, nós lemos o seguinte: será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Esta passagem mostra que a igreja não tinha qualquer embaraço de revelar que seus líderes eram casados, ou sugerir que eles tinham o direito de ser casados. O mesmo se aplicaria a Jesus se ele também tivesse sido casado. Então, perguntamos, quais as evidências de que Jesus era casado? E a resposta é bem curta: não há nenhuma. A ideia de Jesus casado com Maria Madalena já existe há um bom tempo. Dan Brown sugere que o casamento dos dois
é em parte autenticado nos evangelhos apócrifos. Não é. Tem muita informação estranha dentro desses evangelhos, mas esta informação não está lá. A principal evidência apresentada pelos personagens de Brown em favor da crença de que Jesus e Maria Madalena foram casados é a pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci. A figura ao lado esquerdo de Jesus, que sempre se imaginou como sendo um jovem João, é considerado como tendo características femininas. Mesmo que isso fosse verdade, como poderia ser isso considerado uma evidência? A pintura foi feita 1500 anos depois do evento. Vamos à próxima questão da nossa lista. A pergunta número 3. Como foi decidido o cânon do Novo Testamento? É verdade que a Bíblia não chegou até nós como um fax do céu, como escreve Brown. O cânon do Novo Testamento, em sua forma atual, foi formalmente autenticado no ano 367 de nossa era. Mesmo assim, os líderes da igreja aplicaram critérios sérios a compilar a Bíblia. Para serem aceitáveis, os autores dos textos precisavam ter convivido com ou conversado com Jesus, ou pelo menos com seus principais discípulos. Seus ensinamentos não podiam contradizer o que outros apóstolos tinham escrito, e os documentos precisavam ser aceitos pela igreja toda, de Jerusalém a Roma. Os líderes da igreja consideravam que as epístolas e os relatos mais antigos tinham mais crédito do que os documentos posteriores. Finalmente, oraram e confiaram que o Espírito Santo orientaria suas decisões. Os chamados evangelhos gnósticos, descobriu-se no século passado, não atendem esses critérios. Vários deles aparecem muito depois da Bíblia e foram duvidosamente atribuídos a importantes líderes cristãos. Seus ensinamentos estavam em oposição ao que os apóstolos, como Paulo, tinha escrito. Muitos escritores apócrifos argumentavam que Jesus não apareceu em carne, pois a carne é perniciosa, ou rejeitavam a ideia do Velho Testamento. E, finalmente, a questão número 1. Jesus era realmente filho de Deus, divino, ou será que ele foi o maior engano já surgido no mundo? Como podemos entender a natureza divina de Jesus e sua íntima conexão conosco em sua natureza humana? A realidade é que não podemos. O apóstolo é muito preciso quando declara que é um mistério. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Os teólogos tradicionalmente procuraram entender a natureza de Jesus pesquisando as Escrituras, encontrando uma frase ou um verso aqui e outro ali. Isto porque as Escrituras simplesmente não abordam o tema em profundidade em nenhum lugar. Pesquisando as Escrituras, deduzimos que Jesus tem todas as características de Deus. A Bíblia diz, ele é Deus. Seu amor é infalível. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele teve vida eterna desde antes da criação. É adorado como Deus. Ele e o Pai são um. Ele é o grande eu sou do Velho Testamento. Do outro lado da moeda, sabemos algumas coisas sobre a natureza humana de Jesus, que ele assumiu na encarnação. Mais de 80 vezes no Novo Testamento lemos o título Filho do Homem. E assim como ele foi perfeito
em sua natureza divina, ele foi também perfeito em sua natureza humana. Por essa razão é que ele pôde ser o nosso Salvador. A Bíblia disse, ele não conheceu pecado, 2 Coríntios 5, 21. Ele não cometeu pecado, 1 Pedro 2, 22. Nele não há pecado, 1 João, capítulo 3, verso 5. Mas como se explica que Jesus se tornou um ser humano, totalmente humano como nós, e ainda permaneceu inteiramente Deus como antes da encarnação? Novamente, não é um mistério comum, é um grande mistério, além da nossa compreensão. Os discípulos não tinham razão para duvidar da humanidade do Mestre. Alguns deles conheceram sua mãe humana, Maria, no casamento de Caná. Portanto, conheciam a pessoa que o havia carregado na barriga até começar a sua vida humana na terra. Não há nada mais humano que isso. Quem sabe a melhor forma de trazê-lo à vida em nossos corações é olhar para os retratos de Jesus nos evangelhos. Perto do fim do seu ministério público, Filipe falou pelos discípulos quando pediu a Jesus que lhes mostrasse o Pai. Jesus demonstrou o desgosto com esse pedido que lhe dava quando exclamou em São João capítulo 14 e verso 9, Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz, mostra-nos o Pai. Mas quão reveladora de nossa humanidade é a pergunta de Filipe. Em nossa humanidade, não buscamos tanto uma resposta cognitiva às nossas perguntas sobre a natureza de Jesus, mas uma resposta pragmática. E isto é plenamente satisfeito quando exploramos as experiências descritas nos 4 evangelhos que o demonstram na plenitude tanto da divindade quanto da humanidade. O Jesus de Mateus é como um leão, o rei dos animais. Lendo o Evangelho de Mateus, vemos um retrato de Jesus como o rei prometido pelos profetas do Velho Testamento. Este é o primeiro retrato de Jesus no Novo Testamento. É um papel humano, uma metáfora humana. É possível deduzir que o primeiro objetivo de Mateus ao escrever este evangelho era persuadir seus compatriotas judeus que o Messias viera na pessoa de Jesus. Portanto, ele inicia seu livro com uma genealogia. Ao ler os nomes, você percebe que é uma linhagem de pecadores. Mas Mateus mostra Jesus como descendente do rei Davi, de cuja descendência os profetas predisseram que viria o Messias. Neste grande poeta-rei, encontramos uma pessoa-chave com um papel fundamental na linha genealógica do Jesus ser humano. Mateus quer que saibamos que em Jesus temos o nosso rei, filho do rei Davi. Sim, ele herdou nossa natureza humana, mas não o pecado desta herança tão cheia de maldade. É um mistério. De acordo com o relato de Mateus, Jesus é o último da realeza, leão da tribo de Judá, que nos convida a encontrar o cumprimento de nossas maiores esperanças e os nossos maiores sonhos como princesas e príncipes do rei. O Jesus de Marcos é homem e ele retrata a natureza humana de Jesus, mostrando sua completa compreensão da natureza humana que Jesus tem em comum conosco. Uma das histórias que demonstra isto de forma muito convincente é o relato da festa em casa de Simão. Maria levou todas as economias de sua vida a uma perfumaria. Após regatear um pouco, ela saiu dali com um vaso de alabastro contendo o mais caro de todos os perfumes.
Na noite da festa, ela ajoelhou-se diante de Jesus e jogou o perfume sobre os seus pés. Gotas caíram no chão, então Maria soltou o longo cabelo para enxugar seus pés com o seu cabelo. Quando aquele raro aroma encheu a sala, Maria de repente tornou-se o foco de todas as atenções. Judas a censurou pelo que chamou de desperdício, mas a natureza completamente humana de Jesus compreendeu o que estava acontecendo. E ele a protegeu, honrou e apoiou, predizendo que onde o evangelho fosse pregado, sua história seria contada. As Escrituras notam que no diálogo com Simão, Jesus enfatizou que ao chegar ninguém tinha lavado os seus pés e ninguém lhe dera o tradicional cumprimento com um beijo. Em sua humanidade, Jesus sentia falta do toque de outro ser humano. Quão completamente humano ele é. Ele sente como nós, exatamente como nós sentimos, compreende nossos pensamentos, é capaz de compreender e nos sustentar durante as mais duras situações humanas, porque ele já passou por isso. O Jesus de Lucas é um cordeiro novilho sacrificial, revelando Jesus como aquele que leva os nossos fardos. O fardo de uma deficiência física, como a cegueira. O fardo da pobreza, o fardo do encarceramento, às vezes mesmo sendo inocente. O fardo da opressão emocional ou relacional. Qualquer que seja o fardo, ele o carrega para nós. Esta é a natureza de Jesus. É a razão por que ele convida todos os que estão cansados e oprimidos com problemas pessoais e pecados para ir até ele, para que ele os tire de nossos ombros e os leve para nós em seus próprios ombros. Nosso Jesus humano leva todos os nossos fardos. O Jesus de João é uma águia, cuja visão de longa distância e voo celestial são metáforas de sua natureza divina. Como observou Agostinho, 3 evangelhos acentuam a natureza humana, a divina. Há algo misterioso que inspira admiração nas palavras de abertura de João. Ele escreve que no princípio de nosso mundo era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus o Pai, e o Verbo era Deus. Nada veio à existência sem o Verbo. Como uma águia voando muito alto, longe de nossa visão, Jesus viveu e vive pleno da divindade. Numa história relatada apenas no Evangelho de João, vemos uma sublime ilustração dele como nosso divino Salvador, que não nos condena, mas que é o único que pode perdoar nossos pecados. É bem cedo, numa manhã fria, mas ensolarada. Jesus passou a noite fora de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, orando. Outro homem passou a noite dentro de Jerusalém, envolvido em sexo ilícito. O sol nascente forma longas sombras no pátio do templo, fazendo contraste entre a luz e a escuridão. Ainda era cedo demais para a grande multidão que se juntaria ali mais tarde. Em meio a esta tranquila cena, houve-se o tumulto de um grupo de líderes religiosos, fariseus e rabinos. Não apenas eles, estavam arrastando uma jovem, assustada e com aparência de desalinho. Seus cabelos estavam desgrenhados, sua capa tinha sido colocada às pressas sobre os seus ombros. As sombras escuras sobre seus olhos refletiam que não dormia à noite. Eles a jogaram diante de Jesus e ordenaram que ela ficasse ali. Ela manteve a cabeça baixa, humilhada em frente aos homens bem vestidos, líderes da sociedade. O porta-voz do grupo descreve o problema, São João capítulo 8, versos 4 e 5. Eles disseram: Mestre,
Esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas às pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Ela começou a contar seus últimos minutos na terra, infeliz por ter tantas falhas apesar de pouca idade. Ela esperava apenas que a primeira pedra a deixasse inconsciente. Então ela ouviu alguém dizer: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a seguir, tudo o que ouviu foi silêncio. Jesus se inclina sobre as pedras do pátio. Os varredores ainda não tinham começado o seu trabalho. A areia soprada durante a noite ainda cobria as pedras. Então ele começa a escrever sobre essa areia. Ouve-se um som de sandálias na areia, o som de alguém desaparecendo de vista. E depois outro, e mais outro. Algum tempo depois, Jesus levanta-se e olha para a mulher. A misericórdia olha intensamente nos olhos da aflição. Onde estão seus acusadores? Pergunta ele. Ela olha ao redor apenas para descobrir que nenhum daqueles arrogantes homens que o haviam tirado do seu quarto estão ali. Não há ninguém, Senhor, ela responde, admirada. Então ela ouve as palavras inspiradoras do divino Verbo de Deus. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sua alma sente um alívio e restauração que ela é incapaz de colocar em palavras. Seus olhos se enchem de lágrimas e ela cai aos pés de Jesus. Ela lhe confessa os seus pecados, recebe perdão e nasce de novo para tornar-se uma das mais fiéis e leais seguidoras de Jesus para o resto da sua vida. O Jesus de João, a águia, em sua divindade, a tornou uma nova pessoa. Amigo, este momento, Jesus pode fazer o mesmo por você se você, como aquela jovem, vier aos seus pés, confessar os seus pecados e tornar-se um dos seus leais seguidores. Interessante. Eu não lembro ver esta parte no Código da Vinci. No meu viver tentei fazer somente o que agrada o teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí, levantei, mas o pecado me chamava e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas para seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu
agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo o que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para Obrigado por assistir hoje o nosso programa. Quero dizer-lhe que a Bíblia afirma que aquele que se orgulhar de alguma coisa deve se orgulhar em conhecer a Deus. É por essa razão que queremos lhe oferecer a oportunidade de poder conhecer melhor as verdades sobre Deus através do compacto e facilitado curso bíblico Encontro com a Vida. Vale a pena dizer que para aqueles que completarem as lições, teremos o prazer de oferecer uma Bíblia. Você poderá optar por fazê-lo particularmente ou com o apoio de um instrutor voluntário do nosso programa. Fico esperando a sua chamada. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Espero poder contar com a sua presença na próxima semana, no mesmo horário e no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.